Oi pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do webinário Introdução à Filosofia de Schopenhauer. Nos 2 primeiros episódios, a gente visitou as condições, as possibilidades e os limites do conhecimento racional na obra de Schopenhauer. Nesse episódio, recebemos o professor Dr. Jair Barbosa para nos falar sobre cosmologia e arte em Schopenhauer. Jair Barbosa é mestre e doutor em filosofia pela USP, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e tradutor de várias obras de Schopenhauer, com destaque para os 2 tomos de Um Mundo como Vontade e Representação. Também é criador do Colóquio Schopenhauer, membro fundador da Seção Brasileira da Sociedade Schopenhauer e do GT Schopenhauer Damphoff. Ele também é autor de inúmeros livros e artigos sobre Schopenhauer, publicados em livros e periódicos nacionais e internacionais, com destaque para o livro originado em sua tese Infinidade Subjetiva e Estética. Então tenham uma boa aula, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e lá também no nosso Instagram em @NietzscheNaEscolaSchopenhauer para acompanhar o nosso trabalho e dessa maneira apoiar o nosso trabalho para que a gente possa dar continuidade ao projeto. Boa aula! Repetindo os agradecimentos ao Clefton pelo convite e também obrigado pela presença do pessoal que está aqui participando da conversa, o Homero, o Bruno, a Selma, o Eduardo, o Matheus, a Helena, que estou conhecendo agora. Então, um abraço para vocês todos. Então, esse tema aí, cosmologia e arte na filosofia de Schopenhauer, que para aqueles que já são versados na filosofia do Bodhisattva de Frankfurt, né? Alguns preferem chamá-lo de Buda de Frankfurt, mas eu prefiro chamá-lo de Bodhisattva de Frankfurt, aquele que abre caminhos, né? Que depois são seguidos. Corresponde, obviamente, ao terceiro livro da obra principal dele, O Mundo como Vontade, como Representação. E, na verdade, é um tema que tem conexão, como todos sabemos, dentro daquela proposta dele de pensamento único, tem uma imediata conexão com o livro 2 do Mundo como Vontade, como Representação, que é o livro dedicado à sua filosofia da natureza, ou, como ele prefere chamar, de metafísica da natureza, que, no meu entendimento, nós temos ali, propriamente dizendo, uma cosmologia, ou seja, um estudo sobre a origem do mundo. Obviamente que é arriscado falar disso num pós-kantiano, como ele se autodefine, mas o fato é que a filosofia de Schopenhauer, ela tem um aspecto dogmático. Ele mesmo diz que a filosofia dele é um dogmatismo imanente. E, digamos assim, devemos acreditar no que ele diz. E esse dogmatismo imanente, a gente percebe isso claramente nessa cosmologia dele, onde ele vai tentar compreender, por incrível que pareça, como é que o mundo se origina. Então, é a metafísica da natureza dele. Mas, nós sabemos também que o Schopenhauer, dentro dessa perspectiva de um dogmatismo imanente, ele sempre procura trabalhar com espelhos, ou seja, as proposições, os axiomas da sua metafísica, por assim dizer, ele sempre procura remeter a um espelhamento no mundo, ou seja, o mundo, na verdade, é o espelho da vontade. Ou, como ele também vai dizer no encerramento da sua obra, o mundo é o autoconhecimento da vontade. Quando essa vontade, que é a essência do mundo, chega ao conhecimento de si, na verdade, ela olha para trás e percebe que todo esse mundo diante dela, a vontade, é ela mesma. E até no caso, por exemplo, desse acontecimento espetacular, que é a ascese, que é a santidade, é um evento que faz com que essa vontade não goste do que vê no espelho da representação, e aí, no caso, ela se nega, no caso da ascese, né? Porque também existe a possibilidade de uma afirmação completa do mundo. Mas, enfim, cosmologia e arte na filosofia de Schopenhauer. Então, no meu entendimento, temos aí uma teoria sobre a origem do mundo, no segundo livro, na Metafísica da Natureza do Schopenhauer, que depois vai repercutir no terceiro livro, que é a sua Metafísica do Belo, que é propriamente no qual eu vou me deter nessa fala, e aí depois a gente poder abrir para uma conversa. Bem, a gente sabe que a frase de abertura da obra principal do Schopenhauer é: o mundo é minha representação. E esse é o tema do primeiro livro da sua obra principal, composto de 4
livros, né? E aí ele subtitula esse primeiro livro A Representação Submetida ao Princípio de Razão, que inclusive foi objeto da fala do Eduardo Brandão, que é objeto também da sua tese doutoral sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente. E o subtítulo desse primeiro livro, O Mundo é a Minha Representação, ou seja, a representação submetida ao princípio de razão, o objeto da experiência e da ciência. Ali, o Schopenhauer vai dizer o seguinte, basicamente: a ciência não dá conta de decifrar o enigma do mundo. Ele até compara o cientista àquele esquilo que fica naquela roda. Ele tenta ir para algum lugar, mas fica sempre no mesmo lugar. A roda vai girando, 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 mas ele não vai a lugar nenhum. Então, um cientista que, com suas teorias, tentasse decifrar o enigma do mundo, seria uma coisa patética. Ele se resume ao que é físico, né? Então, esse primeiro livro é dedicado à experiência e à ciência, mas aí ele chega na conclusão desse primeiro livro e vai dizer, bem, aqui não se pode decifrar o enigma do mundo mediante a ciência. Aí ele passa, digamos assim, após essa frustração, ele passa para o segundo livro. Aí vem propriamente a metafísica da natureza, porque se não é possível decifrar o enigma do mundo mediante a representação submetida ao princípio de razão, tem um outro aspecto do mundo que, segundo ele, vai para além da mera aparência desse mundo, que é a representação submetida ao princípio de razão. E esse outro aspecto do mundo, ele vai chamar justamente o aspecto que seria a vontade. Daí até o título da obra principal dele, O Mundo como Vontade e como Representação. As representações submetidas ao princípio de razão é o mundo das aparências. Mas é possível, digamos assim, através de uma traição, o investigador vê de dentro o que seria a essência dessa aparência e, através da investigação, inclusive do próprio corpo, ele vai chegar no limite da sua subjetividade e descobrir que há algo ali que não é representação e que dá sentido à própria representação corporal, por analogia, à representação de todos os corpos da natureza. Ele vai chamar isso justamente de vontade. Portanto, o mundo é minha representação, submetida ao princípio de razão, que não dá conta do princípio de decifrar o enigma do mundo, mas, por outro lado, o mundo é minha vontade. E esse conceito de vontade seria, digamos assim, a chave para a decifração do enigma do mundo. Porque, analogicamente ao meu corpo, a gente poderia pensar também todos os corpos do mundo como sendo também vontade. Feito isso, ou seja, ao estender para toda a natureza esse íntimo da minha aparência, ou seja, a essência da minha aparência, que é a vontade, e tendo, portanto, chegado a isso que ele considera a chave de decifração do enigma do mundo, o Schopenhauer, surpreendentemente, vai começar a fazer uma cosmologia. Por quê? Porque, subitamente, essa vontade, que é uma vontade individual, passa, através de toda uma argumentação bastante, eu diria, feroz, digamos assim, em muitos aspectos bastante consistente, ao preço do dogmatismo dele, ele vai chegar à conclusão de que essa vontade não é só a vontade do meu corpo, mas a vontade de toda a natureza, ou seja, todos os corpos do mundo também possuem intimamente, como essência, a vontade. Portanto, nós teríamos aí uma vontade cósmica. Feito isso, aí vem propriamente o aspecto dogmático da filosofia dele. Porque, sendo um filósofo no seio do idealismo alemão, ele vai começar a fazer uma filosofia da natureza inspirada em Schelling, né? E vai fazer propriamente isso que eu estou chamando de cosmologia. Por quê? Porque ao pensar que existe uma vontade como essência do cosmos, ele vai pensar também que em algum momento, em algum momento ancestral, inapreensível para a nossa finitude, inapreensível para o intelecto, essa vontade agora cósmica, ela instituiu os assim chamados atos originários. Atos originários da vontade. E esses atos originários da vontade, na sua atividade, e esse conceito ele pega da filosofia da natureza do Schelling, que é o conceito de Tätigkeit, o conceito de atividade. Nessa sua atividade imemorial e inapreensível na sua origem ao intelecto, ele, de algum modo, Schopenhauer vai conceber isso como atos originários da vontade. Por quê? Porque o mundo, de algum modo, ele me é visível. E esses atos originários da vontade, nesse momento imemorial, o Schopenhauer vai justamente denominá-los ideias. Ideias no sentido platônico do termo, ou seja, arquétipos da natureza. Portanto, essa vontade, como essência das aparências, ela teve em algum momento originário esses seus atos
primordiais, arquetípicos, justamente as ideias. Que depois, nessa sua metafísica da natureza, ele vai justamente associar as espécies da natureza. E aí ele vai fazer todo um escalonamento dessa atividade da vontade, especularmente, né, porque ele sempre vai estar apontando nesse lado dogmático da sua filosofia, sempre para a natureza como espelho dessas suas teses, e essas ideias, então, vão corresponder às espécies da natureza. Aliás, o Eduardo tem até o estudo dele, né, sobre esse ponto, né, inclusive o Eduardo vai identificar, depois o Eduardo pode até me corrigir, dois aspectos da noção de espécie em Schopenhauer, né, mas primordialmente ele vai associar as espécies da natureza, no sentido biológico do termo, aos arquétipos platônicos. E ele também vai chamar isso, esses atos originários da vontade, também de graus de objetivação da vontade. Então, aí, nessa cosmologia que ele está fazendo, ele vai escalonar todas as espécies da natureza, correspondendo aos diferentes reinos naturais, desde o mundo inorgânico, onde temos as diferentes espécies correspondentes às forças da natureza, passando pelo mundo vegetal, mundo animal e mundo humano, que também isso é interessantíssimo, né? Que também é um mundo animal. Ora, isso posto, né, tendo assim apresentado essa cosmologia, no caso, né, estruturada nesses graus de objetivação da vontade, nesses atos originários da vontade, é interessante a gente observar o seguinte, que essa vontade, ao se tornar objeto, porque quando o Schopenhauer fala que os graus originários de manifestação da vontade, esses atos originários da vontade são as ideias, ele já dá uma dica para a gente, ele introduz um conceito muito interessantíssimo na filosofia dele, que é o conceito de objetidade. Por quê? Porque essas ideias, enquanto arquétipos, que depois ele associa às espécies da natureza, ele vai chamá-las de objetidades da vontade, ou seja, é a vontade já tornada objeto. E objeto no sentido das ideias mesmo. Porque essas ideias corresponderão aos indivíduos da natureza. Então, quando a vontade se torna objeto, o Schopenhauer cunha esse neologismo, que são as objetividades da vontade, que são justamente as ideias. Então, a ideia já é representação, porém, representação independente do princípio de razão. Ou seja, elas não são aparências. Elas não são propriamente isso que está diante de mim. Elas não são propriamente, as ideias não são propriamente os indivíduos inorgânicos, não são. Elas não são os indivíduos vegetais. Elas não são os indivíduos animais. Elas não são os indivíduos humanos. São os arquétipos desses indivíduos que as representam. Mas, em todo caso, elas têm um caráter objetal, porque a vontade já se tornou objeto. Porém, objetos independentes do princípio de razão. E as aparências que vemos já serão cópias ou pluralizações delas. E aí sim, aparências submetidas ao princípio de razão. Eu estou aqui traduzindo Erscheinung por aparência. Tomei a liberdade de, inclusive, rever a minha tradução, que eu acho que é uma tradução mais apropriada. Porque eu penso que, na filosofia de Schopenhauer, depois a gente pode até falar sobre isso, né? O termo fenômeno é muito raramente usado por ele, e sempre na acepção de uma aparência extraordinária. Tá. Isso posto, o que ocorre? Essas representações independentes do princípio de razão, que são apresentadas na sua metafísica da natureza, portanto, no livro 2, de Um Mundo como Vontade e como Representação, elas serão, no terceiro livro, na sua metafísica do belo, elas serão justamente o objeto da arte. O objeto da arte. Portanto, se de um lado a natureza diante de nós, ele vai até usar o termo, a natureza, ele usa o termo natureza naturada, né? A natureza naturante é a vontade e as ideias.
E a natureza naturada já é essa natureza diante de nós, portanto, a natureza aparente. Então, se a natureza diante de nós é espelho da vontade, porque, na verdade, a vontade está ali se manifestando, ou seja, a essência do mundo, enquanto atividade, está ali se manifestando, essa manifestação ainda é no nível da representação submetida ao princípio de razão, portanto, no nível das aparências. Porém, se essa imagem especular é uma imagem turva, haveria uma imagem límpida dessa vontade tornada objeto, ou seja, ideias. E essa imagem límpida, o Schopenhauer vai dizer que nós encontramos justamente na experiência do belo, na intuição estética do belo, e, em especial, na reprodução dessa experiência estética do belo, que é a arte, que ele justamente define como reprodução de ideias. Então, nós temos, digamos assim, a natureza diante de nós é uma imagem especular turva da essência do mundo. Portanto, é uma imagem aparente. Mas, porém, haveria um espelho límpido dessa natureza. E esse espelho límpido é justamente a arte. Portanto, a arte é uma reprodução de ideias, ela é uma reprodução de representações independentes do princípio de razão. E, nesse sentido, ela satisfaz metafisicamente essa necessidade do ser humano. Porque se a ciência, digamos assim, é uma tentativa de alcançar o horizonte, portanto, uma tentativa inócua, ele compara o cientista com suas teorias, alguém tentando alcançar a linha do horizonte, nunca vai chegar lá. A arte, por outro lado, ela sai dessa, digamos assim, horizontalidade, faz um corte vertical nessa horizontalidade, e o objeto que ela expõe passa a ser o representante do todo, ou seja, passa a ser o representante da espécie. Então, nesse sentido, por exemplo, um pintor que pinte um gato, ele, na verdade, estaria pintando a ideia de gato. Ele pode até se servir do esquema, digamos assim, pictórico de um gato, mas na tela dele estaria representada a ideia de gato. E aquele espectador que, de algum modo, tomou de empréstimo os olhos do artista e conseguiu se absorver, se perder naquela imagem de gato, de algum modo ele teria se perdido também na imagem arquetípica da espécie gato, tanto quanto o artista, ou o gênio, como é o termo técnico, que intuiu aquela imagem e depois reproduziu numa tela. Portanto, nesse sentido, a arte, ela satisfaz metafisicamente a necessidade do ser humano. E, nesse sentido, de algum modo, ela forneceria um excelente acesso ao que seria a essência do mundo, diferentemente da ciência. Ele não está desprezando a ciência, ele está apenas dizendo que a ciência não satisfaz metafisicamente. A arte satisfaz. Melhor dizendo, a experiência do belo, porque a gente não pode esquecer que, para o Schopenhauer, a obra de arte é uma reprodução da ideia estética, ou seja, da ideia de belo que foi intuída, ou da ideia de sublime, que ele não faz muita distinção entre o belo e o sublime. Isso é interessante, sabe? Você sabe por quê? Porque se a gente for pegar a estética do Hegel, o Hegel é muito claro, né? Ele diz que qualquer obra humana é superior a qualquer obra da natureza, porque numa obra humana você tem um espírito ali se expondo. Já na natureza não, a natureza é repetitiva, né? O pôr do sol natural sempre vai ser o mesmo. Então, para o Hegel, o belo, ele nem fala de belo natural, na verdade o que existe é o belo artístico. Tanto é que a estética do Hegel, na verdade, é uma filosofia da arte. O Schopenhauer, ele discorda completamente disso. Na verdade, a metafísica dele, o terceiro livro, não é uma metafísica da arte, mas uma metafísica do belo. Não é uma filosofia da arte, mas uma filosofia do belo, porque a arte é reprodução de ideias. Então, quer dizer, para quem estiver nos assistindo, isso que é muito interessante, ou seja, essa cosmologia que é exposta na sua metafísica da natureza, ela depois repercute na sua metafísica do belo. Por quê? Porque aqueles graus de objetivação da vontade, aqueles atos originários da vontade, que na natureza são uma reprodução, são uma aparência temporal desses atos originários, na arte, no belo, esses atos originários aparecerão cristalinamente.
Portanto, o que nós temos na série das artes em Schopenhauer é um reflexo límpido, especular, dessa cosmologia que ele apresenta no segundo livro da sua obra principal. Portanto, de algum modo, a metafísica do belo de Schopenhauer é, digamos assim, um espelho dessa cosmologia. Na verdade, a metafísica do belo dele é, propriamente dizendo, a sua cosmologia numa outra versão. Não seria exagero podermos dizer isso daí. Né? Pois bem, portanto, nós temos aí, então, a arte como reprodução de ideias. E aí, dentro dessa sua metafísica do belo, nós teremos toda a série das artes. Nós teremos a arquitetura e a hidráulica, isso é interessante, né? Porque a hidráulica seria a arte da água, apresentando aqueles graus mais baixos de objetivação da vontade, que seria a ideia de gravidade. Aliás, ele define a arquitetura como uma luta entre a gravidade e a resistência. A gravidade tentando fazer com que as construções caiam, mas havendo a resistência que impede que as construções caiam. Portanto, aí nós teríamos, digamos assim, dentro desse escalonamento das ideias, a esses graus mais baixos de objetivação da vontade, seriam reproduzidos na arquitetura e na hidráulica. Portanto, ali nós teríamos, digamos, a base da sua pirâmide hierárquica das artes. Indo adiante, por exemplo, no caso da jardinagem, ou no caso da pintura de vegetais, nós já teríamos um grau mais elevado de exposição de ideias. Portanto, nessa hierarquia, nessa pirâmide das artes, uma posição hierárquica superior dessa arte. E aí o que eu acho interessante é que, diferentemente da tradição clássica, o que vai definir a posição de uma arte nessa hierarquia não é propriamente um material, ou, digamos assim, não é propriamente um material com o qual o artista trabalha, mas simplesmente a ideia que aquela arte está expondo. Então, nesse sentido, por exemplo, vamos supor que você tenha uma pintura de um edifício e uma pintura de uma planta, uma natureza morta, que seja, e uma pintura de um ser humano. Você teria aí 3 níveis diferentes, hierárquicos de arte. Ou seja, a pintura de um edifício estará situada abaixo da pintura de um vegetal, que estará situada abaixo da pintura de retrato. Então, em Schopenhauer, você não tem uma hierarquia de artes conforme os materiais. Você tem uma hierarquia de artes conforme a temática, conforme o tema. Isso eu acho muito interessante. Sempre pensando que a arte é o espelho dessas ideias que foram apresentadas em sua cosmologia. E por aí vai. Aí ele vai expondo toda a sua hierarquia das artes como espelho da natureza. Como espelho límpido da natureza, portanto, como espelho dessa atividade originária da vontade, que em seus travos geraram as ideias, que são agora expostas pelo gênio em sua obra. Mas vejam bem, não é só, isso é muito importante, não é só no caso do gênio que expôs a ideia em sua obra, mas no caso de qualquer pessoa que, de algum modo, contemplou esteticamente a natureza e teve acesso ao belo. Então, de algum modo, isso é interessante, porque o Schopenhauer é muito democrático. Eu costumo dizer que o pensamento de Schopenhauer, ao contrário do que muitos imaginam, é um sujeito democrático, porque na base do pensamento dele está a noção de vontade, que é uno indivisível em toda a natureza. Isso também, ele é democrático, inclusive, na noção de gênio, ele não é elitista. Ele não é elitista. O gênio, Schopenhauer, de algum modo, todos nós temos a faculdade de gênio. Então, aquele sujeito que, de algum modo, se perde na natureza contemplando a ideia, ele está exercitando a sua faculdade de gênio. A faculdade de gênio, ela é comum a todos os seres humanos. O gênio, no sentido estrito, é aquele que tem essa faculdade no grau máximo.
Mas, de algum modo, todos nós temos genialidade. Não percamos as esperanças, porque, do contrário, o argumento dele é interessante, seria impossível a gente contemplar obras de arte. Seria impossível a gente reconhecer a profundidade de uma obra de arte. Então, quando eu dava aula, eu costumava dizer para os alunos, né? Meus amigos, não percam as esperanças. Em algum momento, alguma coisa vai ser feita. Caso seja cultivada, né, a faculdade de engenho, em algum momento, alguma coisa surge, né? Coisa boa surge. Pois bem, então, o artista ele nos empresta os seus olhos, de algum modo, o gênio, no sentido privilegiado do termo, é aquele que institui as obras que são classicamente reconhecidas pela história da arte, e aí o espectador pode, de algum modo, com esses olhos emprestados, ter acesso também a essas intuições estéticas. Mas vejam, é sempre ainda no universo da representação. Porque a arte ainda é representação, embora independente do princípio de razão. Então, mas na hierarquia das artes, você tem esse espelho da natureza. E aí, depois que ele apresenta toda a sua série das artes, ou seja, passando por arquitetura, por jardinagem, pintura de animais, retratos, pintura histórica, etc. e tal, sempre lembrando que uma arte está posicionada lá em cima conforme a ideia que ela expõe, não segundo o seu material, aí que vem uma grande sacada, no meu entendimento, que coloca o Schopenhauer numa posição privilegiada da história da filosofia. Eu até costumo dizer que o Schopenhauer é, antes de tudo, um filósofo acústico. Porque, conforme essa hierarquia das artes, a gente poderia até pensar, poxa, ele está de novo, como na tradição platônica cartesiana, privilegiando a visão, ou seja, é a luz, a intuição estética, depois essa intuição estética é exposta na arte, etc, etc, etc. Então, ele seria um filósofo visual como a tradição, né? Lá no Platão, já quando o sujeito sai da caverna, vai para o mundo das ideias, ou no Descartes, que a clareza e a distinção como critério de verdade, ou seja, toda uma tradição visual do Ocidente, a qual todos nós que estudamos filosofia estamos acostumados. Mas aí vem a grande sacada do Schopenhauer. O Schopenhauer, no meu entendimento, não é um filósofo visual. Ele é um filósofo acústico. Por quê? Porque depois que ele apresenta toda essa hierarquia das artes, ele vem com a grande sacada dele, que a arte suprema, nessa cosmologia que está reproduzindo, nessa cosmologia de espelho, digamos assim, que está reproduzindo a cosmologia apresentada na sua metafísica da natureza, ele vem com a colocação, que depois vai influenciar muito o Nietzsche, né, de que a arte suprema é a música. E aí sim, o Schopenhauer pode ser dito, sem sombra de dúvida, um filósofo acústico, porque ele vai dizer com todas as palavras que a música é a linguagem direta e imediata da coisa em si. A música é a linguagem direta, portanto, não é representação, não é reprodução de ideia, como as outras artes, é a linguagem direta e imediata da essência das aparências. Ela é a linguagem direta e imediata dessa atividade que está na raiz mesma das ideias, que está na raiz desse mundo visível diante de nós. Portanto, a música, como linguagem direta da coisa em si, para a audição, ela é a decifração privilegiada do enigma do mundo. As outras artes ainda são traduções, embora exponham representações independentes do princípio de razão. Mas a música não, ela é a expressão direta dessa essência do mundo. De tal maneira que haveria um paralelo entre música e mundo. O problema é que na audição musical você não tem representação. Aí tende a entrar em cena aquilo que ele chama de fantasia. Então, toda vez que a gente ouve música, a gente faz a tradução dessa linguagem direta da coisa em si em imagens. Por isso, quando a gente ouve música, a gente fica fantasiando, o mundo vai surgindo diante da gente. E ele até diz que a melhor prova disso é
quando você está vendo uma cena, uma representação, e uma música toca ao fundo, isso imediatamente como que dá o sentido da representação. Eu até me lembro do cinema hollywoodiano, né? Eu me lembro muito do Steven Spielberg, né? Que é um pessoal que usa muita música. Aliás, o Hitchcock, né? O Hitchcock usa muita música. E eu acho que é a melhor ilustração do que diz que o Schopenhauer está querendo dizer, né? Tem uma cena clássica do Hitchcock, acho que muitas pessoas conhecem, né? Quem não conheceu o filme eu indico, é o Psicose, né? A famosa cena lá do motel, lá do Norman Bates, né? Que a senhora está lá no chuveiro e vai ser assassinada, e o sujeito vem lá, né? O Bates, para assassiná-la, e o que a gente tem não são os gritos dela, né? Mas, na verdade, o que você tem são acordes de violino, né? Então, quer dizer, o som dá o sentido da cena. Isso você tem muito no Hitchcock e no Steven Spielberg. E é o que o Chopin está querendo dizer. A música dá o sentido do mundo. Então, se você está uma cena de teatro, uma cena de filme, até mesmo diante da natureza, né? Por quê? Porque na concepção de Chopin, a música é a linguagem direta da coisa em si. Portanto, é nesse sentido que ele é um filósofo acústico. Ele até diz, poderia não haver mundo, ou seja, mundo como representação, mas haveria música. Haveria uma música cósmica de fundo, né? O Nietzsche, depois, né, como bom leitor de Chopin, vai dizer, não é mesmo a variação que ele faz dessa frase? Sem música, a vida seria um erro. Não é mesmo? Ele vai dizer isso, né? Fazendo a variação dessa frase do Chopin, de que poderia não haver mundo, mas haveria música. Então, é nesse sentido que, sem dúvida alguma, o Chopin é um filósofo acústico. Então, uma das principais conclusões, então, dessa temática, cosmologia e arte, é justamente esse papel destacado da música, que atribui sentido ao mundo. Então, haveria um paralelo entre música e natureza. E aí, uma das passagens, digamos assim, que eu acho mais bonitas da sua Metafísica do Belo, aliás, nem caberia, aliás, na estruturação do terceiro livro dele, nem caberia o capítulo sobre a música entrar ali, né? Porque o terceiro livro é a Metafísica do Belo dele. A música não cabe propriamente na predicação belo, né? Ela está mais na questão do sublime. Na questão do sublime. Na questão da força do sentimento. Da força do sentimento. Mas não o sentimento patológico, o sentimento no sentido universal. Né? O sentimento, a emoção, o ódio, o amor, etc. E tal. É com isso que lida a música. A música não lidaria propriamente como linguagem direta da coisa em si, portanto, do sentimento, ela não lidaria com sentimentos específicos, mas com sentimentos universais. E uma das passagens mais belas que eu acho, que é o fecho, propriamente dizendo, dessa sua cosmologia que está repercutindo na sua, digamos, estética, é quando ele vai fazer a comparação, né, das vozes clássicas da ópera, né, das vozes clássicas da ópera, comparando cada voz principal, as 4 vozes principais, com os reinos da natureza, com os mundos naturais, né? Então, por exemplo, se você pega o baixo, ele corresponderia ao mundo inorgânico, à massa planetária, como ele diz, né? Para quem gosta de baixo, né, vale também para o baixo eletrônico, né? Aquela coisa que sustenta, né, o que vem depois, né? Então, o baixo corresponderia ao mundo inorgânico. O tenor corresponderia ao mundo vegetal. São as vozes masculinas, né? As vozes baixas, o sustento da condução, propriamente, da execução musical. Ele está pensando em termos de ópera, né? Então, o tenor corresponderia ao mundo vegetal. O contralto, aí já entra a voz feminina, né? O contralto corresponderia ao mundo animal. E o soprano, que é a melodia, né? Em cima de tudo isso daí, que vai passando em cima de tudo isso daí, corresponderia ao mundo humano. Então, essas 4 vozes, numa ópera, na verdade, você tem a cosmologia de Schopenhauer expressa em termos de teoria musical. Então, de algum modo, se o sujeito, com a sua fantasia, vai ativando a representação desses sons, ele tem, numa audição musical,
de uma ópera, ele tem simplesmente toda essa cosmologia desfilando diante da consciência dele. Aí vem, digamos assim, eu acho essa passagem belíssima dele, né? E aí vem a conclusão que ele faz, né? Parafraseando o Leibniz dizia que a música é um exercício oculto de aritmética, no qual a alma não sabe o que está contando. Aí o Schopenhauer diz, a frase do Leibniz é bonita, mas só que é uma meia-verdade. A frase correta é a seguinte, ele vai parafrasear o Leibniz, a música é um exercício oculto de filosofia, no qual a mente não sabe que está filosofando. E aí ele diz, uma explicação que esgotasse o sentido da música, esgotaria o sentido do mundo. Mas aí que vem o drama. A música ela não é discursiva. Então, toda tentativa de explicar o que é a música, ela fracassa. Ela é a arte do sentimento. Aliás, como toda obra de arte. Mas, em especial, no caso da música, porque ali você tem a linguagem direta da coisa em si, portanto, algo que tem a ver com o sentimento, que impacta no sentimento. E ela, por excelência, não é discursiva, a música. Então, embora ela seja a linguagem direta da coisa em si, mais do que as outras artes, ela permanece enigmática para o espectador, para o auditor. Mas, em todo caso, quando a gente ouve música, ele vai dizer, em especial quando a gente ouve ópera e presta atenção nessas quatro vozes, de algum modo, ali, no silêncio, nós temos a decifração do enigma do mundo. Isso é paradoxal, né? Porque é uma arte acústica, mas é no silêncio da audição, paradoxalmente, no silêncio da audição, você tem acesso, digamos, ao que seria o sentido do mundo. Então, eu penso que essa cosmologia schopenhaueriana ela está inteiramente conectada com a sua metafísica do belo e a parte dessa metafísica do belo, porque a música não cabe nessa metafísica do belo, ele deveria ter escrito não daria para escrever um livro a mais, né? Então ele colocou ali no terceiro livro. Mas, em todo caso, aquele capítulo final do terceiro livro de Mundo como Vontade, como Representação, é o fecho, digamos assim, dessa conexão entre a sua metafísica da natureza e a sua metafísica do belo. E com isso, ao fazer esse fecho, né, de algum modo ele vai depois abrir o caminho mais adiante para o quarto livro, né, que é justamente o livro sobre a sua metafísica dos costumes, um livro sobre a sua ética, em que ele vai apresentar a questão da santidade e da ascese, e de algum modo fazendo parentesco também com a sua estética. Mas, meus caros, de modo geral, era essa minha palavra que eu tinha para vocês, e eu gostaria mais de conversar com vocês do que propriamente prosseguir na exposição, do contrário, eu vou ficar aqui a manhã inteira falando. Eu queria ser breve justamente para ter o prazer de ouvi-los e, na conversa, a gente estender esse esboço, digamos assim, do tema cosmologia e arte em Schopenhauer. É isso. A pergunta é a seguinte, como o sujeito do conhecer, tá, na arte, ele está em outro registro que não o do conhecimento, né, depende da clarividência, né, então, ou seja, ele se liga às ideias. Então, pergunto, há como encaixar uma cosmologia no plano do que não é natureza? Tá? Essa é a minha questão. E não seria aí, então, uma confusão entre hierarquia e cosmologia? Tá? E aí se toma uma hierarquia como o mesmo conceito de cosmologia, quando na verdade não são? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Jair. Se refere à questão do sujeito, só há um sujeito em Schopenhauer, né? E ele chama de puro sujeito do conhecimento na arte, porque haveria ali, no meu entendimento, um grau de negação da vontade, né? O grau máximo vai ser depois, lá na ascese, em que a vontade ela renuncia ao mundo.
enquanto que na contemplação estética, na contemplação do belo, não. Ocorre que em Schopenhauer só existe um sujeito, que é o que ele chama de olho cósmico. Ele até diz lá no início do primeiro livro, de O Mundo como Vontade e como Representação, o sujeito é aquele que conhece onde quer que haja conhecimento. Só existe um sujeito. Não há uma pluralidade de sujeitos. Há pluralidade de indivíduos, que são potências cognitivas desse único sujeito. A questão é que quando o olho se abre, já há um mundo diante desse olho que se abre. Seja o olho de um mosquito, de um gato, de um ser humano. No caso do ser humano, ele tem essa consciência, tem a faculdade de razão. Então, quando ele olha diante de si, já vê esse mundo diante dele. E, obviamente, um desses olhos são os olhos de um filósofo. Né? Aí ele começa a fazer cosmologia. Mas esse sujeito aí é o mesmo sujeito que está no olho de uma pulga, no olho de um mosquito, no olho de um leão, só que no caso do filósofo, com uma potência cognitiva maior, até por conta da faculdade de razão e por conta da sua clarividência. Que é ver com clareza de consciência as coisas. E, através de conceitos, ter uma visão universalizante do cosmos. Ter uma intuição, uma clarividência, uma intuição, digamos assim, um aspecto mais amplo possível do que seria o mundo, uma intuição estética de mundo, né? Que na medida que para o Schopenhauer a filosofia ela está mais próxima da arte do que da ciência. Então, do mesmo modo que o gênio intui a ideia e expõe essa ideia numa obra de arte, o filósofo intui as ideias do mundo e expõe isso numa obra de filosofia, que no caso dele o mundo como vontade, como representação. E esse sujeito é o próprio olho cósmico, que vê o mundo. Só que esse olho cósmico, de algum modo, é o olho de uma vontade. Isso que é paradoxal no Schopenhauer. E essa vontade é a própria autora do mundo, que agora ela contempla no espelho da representação. Então ela contempla a sua própria obra. Só que do ponto de vista da representação. E aí, digamos, isso é até Schelling, né? Aí se lembra que esses momentos, que seriam seus momentos originários, estão ali diante dela como o mundo inorgânico, como o mundo dos vegetais, como o mundo dos animais e como o mundo humano. Então ela criou um espelho para si. E ela vê esse espelho, e o que permite que ela veja esse espelho é justamente isso que ele chama de puro sujeito conhecimento. Agora, você tocou num ponto importante. Como é que você concilia essa vontade que é o absolutamente outro da representação com o sujeito que é o correlato da representação? Portanto, o correlato de um objeto. Aí é um enigma da filosofia de Schopenhauer. Como é que num dado momento essa vontade, que é cega e inconsciente, de repente surge um sujeito que contempla a obra dessa vontade, sendo que esse sujeito seria a própria consciência dessa vontade. Porque quando ele for falar da negação da vontade, vai surgir a figura do asceta. E a negação da vontade, vai ser o tema da Selma, né? É uma negação feita através do conhecimento. Na hierarquia das artes. A hierarquia das artes apenas simplesmente está espelhando isso que está dado na natureza e que, de algum modo, o puro sujeito de conhecimento, portanto, o filósofo, porque o investigador, ele mesmo diz, não é uma cabeça alada de anjo, né? Ele possui vontade, portanto, tem um enraizamento nesse mundo, e, de algum modo, teria condições de recuperar o que seriam esses atos originários da vontade, manifestados em mundo. Você não vê, então, nenhuma aporia ou nenhuma contradição quando diz que o sujeito na filosofia de Schopenhauer é único. Você não vê, portanto, nenhuma contradição entre a exposição do sujeito e objeto da correlação do livro 1, do sujeito puro e as ideias e a vontade da contemplação do livro 3, do sujeito do corpo vivo ou vivido, vécu, com perdão da expressão francesa, aqui
e da coisa em si, na analogia e na similitude do livro 2, assim como do sujeito compassivo e na relação com o sofredor, na moral, bem como o sujeito da santidade e a negação da ética. Então, para você, entre o primeiro e o terceiro livro, pra, eu te acompanho, eu não vejo aporia aí entre o primeiro e o terceiro livro, e entre o segundo e o quarto. Mas, abordar a todo o livro e seguindo uma ordem, que começa, com o primeiro livro e vai até o quarto, sem mostrar as diversas aporias, as diversas contradições que, desde o início, desde a primeira resenha anônima publicada sobre o mundo, que foi, retomada por Nietzsche e que, tem ensejado os mais, recentes comentários da obra de Schopenhauer. Eu me refiro ao Daniel Schub e ao Martin Bohm, que mostra, bem, eu poderia passar por vários outros. A alteração dos pontos de vista, da expressão, na interpretação do Volker Sperling, retomada pelo Kostler, etc. Ou seja, todo um conjunto, a lista que o Malter dá dessas contradições, você não vê absolutamente nenhuma. Cleverton, eu sempre pensei essa questão, sim, eu acompanhei o teu raciocínio, é muito interessante isso aí, realmente. A gente tenderia a ver uma contradição, né? Mas aí, eu sempre me lembro de um desenho que está no Tractatus do Wittgenstein, né? Em que ele diz que o campo visual do olho não inclui o olho. É um desenho que ele faz no final do Tratados Lógico-Filosóficos, né? Ele coloca um pontozinho e depois abre o campo visual do olho. Então, o nosso olho não está incluso no nosso campo visual, dos objetos que ele vê. A gente vê diferentes coisas no nosso campo visual, né? Eu tenderia a ser Wittgensteiniano na resposta a você. Né? Então, você tem objetos nesse campo visual do sujeito do conhecimento, que é um só. A ciência e a experiência, livro 1. O que seria a objetivação da vontade ou cosmologia, no livro 2. A arte, no livro 3. E as ações humanas, no livro 4. Esses objetos estão no campo visual do sujeito do conhecimento, mas o sujeito do conhecimento não está nesse campo visual. Portanto, falar dele, se tem contradição ou não, claro, pode falar isso, mas desde que você não conceda, digamos assim, você não conceda, digamos assim, um direito do Schopenhauer fazer esse desenho, no caso, né? Eu acho que a resposta seria essa. O sujeito do conhecimento não está no campo visual dele. E, portanto, falar disso aí seria querer incluí-lo. Aí é negar a natureza do próprio olho. E da própria visão, no caso. Seria essa a minha resposta. Eu posso fazer? Posso fazer? Você terminou já? Bom, então, já em primeiro lugar, obrigado pela sua fala aí sobre a exposição, gostei muito. Eu quero começar, ouvi-lo um pouco assim, sobre uma questão que eu tenho muita dificuldade, porque eu acho que é uma parte difícil da obra de Schopenhauer, que é a questão da música. Né? Você falou bastante da música, e na verdade eu quero ouvi-lo sobre 4 pontos, eu quero ouvi-lo, o que você acha? Na sua fala, isso é uma dificuldade que eu tenho, você lembrou, né, você indicou que a música não é representação. Não é?
sei se eu captei bem. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse caráter da música, e, sobretudo, o que você teria a dizer da relação dela com o tempo também. Não é? Como é que a gente pensa isso? Não é? Esse é um primeiro ponto que eu queria ouvir. O segundo, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia de que a música, eu concordo com você que ela não pode ser julgada segundo a categoria de belo, né? Mas o belo está atrelado à noção de ideia, né? Pelo menos nas exposições que a gente vê do terceiro livro. Mas será que a categoria de sublime também resolveria isso? Porque será que o sentimento que a gente tem ali no 52 é um sentimento a partir do qual a gente pode pensar na noção de sublime, tal como, por exemplo, o Schopenhauer apresenta antes, no terceiro livro? Eu acho que ali, assim, eu queria ouvi-lo, né? Eu acho que ali, antes, quando o Schopenhauer fala de sublime, o sublime ali tem uma noção de sentimento atrelada, mas me parece ela individualizada, né? Quando a gente vai para o 52, o sentimento ali já é um sentimento mais universal, né? E a partir disso, eu também queria ouvi-lo sobre um terceiro ponto, que é o seguinte: como a gente pode pensar, vamos dizer assim, uma teoria do gênio musical em Schopenhauer? Porque o gênio das artes plásticas e o gênio da poesia, apesar das dificuldades, está relativamente bem desenvolvido ali no terceiro livro, por causa do desenvolvimento que a noção de ideia, né, tem. Mas quando a gente chega no 52, a gente vê que a música não tem mais nada a ver com ideias, ela não expõe mais ideias, né? Então, aquilo que a princípio foi dito para o gênio, vamos dizer, o gênio artístico das outras artes, eu não sei até que ponto isso valeria, eu conseguiria utilizar para o gênio musical, e, ao mesmo tempo, qual que é o caráter da contemplação estética da musical. Ela continua... Porque se ela tem a ver com o sublime, ela continuaria sendo um quetivo da vontade, ou você acha que esse aspecto se perde? Na verdade, eu queria ouvi-lo. São dúvidas, assim. Eu quero ver o que você tem a dizer sobre isso. Obrigado. Oi, Eduardo. Eu que agradeço as suas questões muito instigantes. No que se refere à questão do tempo, na verdade, o tempo é apenas, assim, seguindo literalmente o que ele está dizendo, tem a ver com a questão da forma da exposição musical, porque você falou das artes plásticas, né? As artes plásticas têm muito a ver, por exemplo, pintura, arquitetura, mas sobretudo a pintura tem a ver com espaço, né? A escultura também tem a ver com espaço, né? A própria arquitetura, o espaço arquitetônico, já a música não, a música tem mais a ver com o tempo, porque as notas musicais elas precisam ter a sua sequência, né? Ter a sua sequência. Então, o que o espaço representa para a arquitetura, o tempo representa para a música, é a forma privilegiada de exposição. Então, é uma mera forma da exposição do tema musical. E aí eu entro na colocação que você fez, você tem inteira razão. O que melhor definiria a categoria estética que define a música é propriamente a categoria de sublime. Porque quando Schopenhauer vai apresentar a teoria de sublime, embora ele vai dizer que não haja uma diferença, ele é bastante claro ao falar que no sentimento do sublime, você tem, digamos assim, se você pensar no sublime dinâmico, que tem a ver com a potência da natureza, por exemplo, os furacões, as tempestades, o mar agitado, de algum modo ali, você tem o corpo do indivíduo em perigo. Caso ele não esteja em segurança, ele está seriamente ameaçado. Então, o que o Schopenhauer vai dizer é que o medo diante dos espetáculos sublimes tem a ver com uma espécie de recordação da vontade, que, na verdade, é o corpo como concretude dessa vontade. Só que o Schopenhauer vai dizer o seguinte: para eu poder fruir o perigo, essa vontade não pode ser a minha vontade individual, mas uma vontade em geral, ou seja, a vontade como coisa em si. Porque só assim eu vou me sentir imortal. Porque enquanto vontade individual, eu posso, já que o corpo é a concretude da vontade, esse corpo pode ser aniquilado diante de um espetáculo marítimo, um mar agitado, uma tempestade, por exemplo, com raios, trovões, etc. e tal. Ou então uma erupção vulcânica, que seria o sublime dinâmica, a potência da natureza. Então, Schopenhauer diz que
o que permite a fruição do sublime é esse contraste entre o perigo e uma vontade concretizada em corpo este que pode ser aniquilado, mas o que eu me recordo não é provavelmente da minha vontade em perigo, mas sim de uma vontade universal. Então, esse contraste é que vai permitir, provavelmente, fruir o perigo. Porque uma vontade individual em perigo, ou seja, o corpo, atrapalharia a fruição. Aí que vamos para a música. Porque o sentimento musical não é o sentimento individual. Por exemplo, quando eu ouço a música, não é a emoção de ódio, não é a emoção de alegria patológica, individualizada, mas é a alegria, o ódio, o amor. Portanto, o sentimento na sua universalidade. Porque se eu individualizo ali o sentimento na audição musical, aí isso pode me levar a uma interferência, a um incômodo do tipo de música que eu estiver ouvindo. Aí, por exemplo, uma música melancólica vai me colocar, por exemplo, em depressão, mas não, eu fruo músicas melancólicas, né? Vamos pensar nas sonatas do Beethoven, ao luar, por exemplo, né? Me ocorre agora. Aquilo lá é melancólico, mas eu tenho prazer naquilo ali, eu tenho prazer na melancolia, eu tenho prazer na tristeza musical. Por quê? Porque não é melancolia individualizada, não é melancolia, não é tristeza individualizada, mas na sua universalidade. Então, aí o que tem? Você tem uma vontade na sua universalidade, uma emoção na sua universalidade. Portanto, o que melhor define a música, sem dúvida alguma, sem razão, a categoria é a categoria do sublime. É o sublime. Mas o Schopenhauer não expõe com todas as letras, mas podemos fazer essa leitura. Podemos fazer, assim, essa leitura. Tá? E qual foi a outra questão mesmo? Não sei. A partir de tudo isso, como é que a gente poderia pensar uma teoria do gênio musical? Dado que a gente não está mais lidando com ideias, né? Então, tudo isso que foi dito, eu acho que sobre o gênio artístico, nos outros parágrafos do terceiro livro, até onde eu percebo, não se aplica mais, né, com tanta diretamente ao gênio musical, né? Quer dizer, me parece que é um pouco um buraco dessa teoria do gênio que a gente encontra no terceiro livro. Ali você não tem como decidir muito, né? Essa é mais ou menos a terceira questão. Eu tendo a concordar com você, Eduardo, tendo a concordar com você, e aí o papel do gênio ali na música vai ser ocupado, do ponto de vista do espectador, pela fantasia, né? Pela fantasia. Mas aí, do ponto de vista da produção estética, aí, por incrível que pareça, me parece que entra em cena aí, no caso da música, algo assim parecido com um filósofo, viu? Um filósofo acústico mesmo, né? E nesse sentido, todo grande compositor musical seria um filósofo, né? Na medida que, do ponto de vista da própria teoria do Schopenhauer, a música, ela expõe todos os graus de objetivação da vontade, ao contrário das demais artes, em que o gênio intui uma ideia estética e expõe essa ideia. Mas na música, o músico, ele, na verdade, apreende todos os aspectos da natureza. E na filosofia do Schopenhauer, quem faz isso é o filósofo. Estou me lembrando até que você falou do Beethoven, lá do Wagner, né? Do Wagner. Você mencionou na sua fala, né? Que você estava trabalhando, você chegou a trabalhar, né, com o Beethoven do Wagner, se não me engano, nas suas aulas, né? Eu acho que o Wagner tentou se aproximar disso, né? E o Wagner se via como um filósofo, na verdade, né? Aliás, você tem inteira razão, os textos do Wagner são excelentes, né? Ele tem uma capacidade filosófica absurda. Eu tenho a impressão que o Wagner tentou se aproximar, ele estava com isso na cabeça, ele percebeu esse buraco, e tenho a impressão que ele tentou cobrir essa lacuna, né? No texto dele, Beethoven, né? Acho que é mais ou menos por aí a especulação, viu? Mas é por aí a especulação. O grande músico, na verdade,
faz o papel do filósofo, só que com sons, né?